Olá, nós vamos começar a série Encontros Reciclagem e Cidadania com uma pergunta inquietante. Você sabia que ao consumir um medicamento, tudo o que for dispensado pelo seu organismo vai para a água que todos nós consumimos? Daí temos uma ideia de como os hábitos individuais impactam o meio ambiente e interferem na vida de todos nós. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a engenheira e professora Maria Vitória Ferrari, ela que coordena pesquisas aplicadas na área de gestão de resíduos sólidos. Obrigada pela sua presença no nosso programa, professora. Por aí nós temos uma ideia de como os hábitos impactam o meio ambiente. A senhora poderia falar um pouco mais sobre esse assunto? Tânia, nós temos cada vez mais pessoas vivendo na cidade. Então, cada vez mais as pessoas estão mais próximas umas das outras. Então, o somatório das nossas atitudes individuais, embora não nos pareça, faz uma grande diferença no todo. Por exemplo, você estava citando sobre o consumo de remédios. A indústria farmacêutica vende trilhões de remédios por ano e todos nós consumimos remédios e também dispensamos, às vezes, remédios cuja receita não foi gasta até o final. Tudo isso, como você mesma disse, vai parar na água. E o somatório das atitudes individuais soma uma grande concentração de resíduos no ambiente. Não existe uma forma de tratamento de água, nem o tratamento de esgoto, retirar esses princípios ativos da água. Portanto, vai para a água, volta para nós tudo aquilo que nós dispensamos no ambiente. E aí não é só o que não se retira da água, não são só princípios ativos de medicamentos. Eu lembro que numa conversa que tivemos, a senhora me falou sobre as moléculas químicas inventadas e eu achei assim assustador. A senhora podia falar sobre isso conosco? Tânia, o ser humano ele tem um modo diferente de pensar dos sistemas da natureza. Como que a natureza funciona? Com os processos circulares. Então a matéria é produzida a partir da fotossíntese, né? As plantas fabricam toda a matéria orgânica e depois há também um processo de engenharia, digamos assim, da natureza para a desmontagem desses compostos formados. Então, num ciclo contínuo, a matéria é formada e decomposta. Os seres humanos criamos, né, a capacidade de inventar várias substâncias, várias moléculas, materiais para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Só que a gente fabrica num processo linear e esquece que a gente também precisa de um processo de desmontagem para que a gente não acumule resíduos no meio ambiente. Um desses exemplos é a quantidade de moléculas sintéticas que nós temos hoje. Cerca de 20 mil moléculas, das quais 14 mil não se conhece. Quais são os efeitos que poderiam causar no ambiente. Ou seja, ao se lançar isso como resíduo, sem uma gestão apropriada desse resíduo, isso não é biodegradado, isso vai ter outra consequência. A senhora me ensinou que tudo que se consome, ou bem ou mal, uma hora acaba na água. Nós somos seres que viemos da água. Quase 80% do nosso corpo é água, 3/4 do planeta é água. Água é um elemento que é o solvente universal. Talvez, né, não digamos que é o mais importante, mas é um meio essencial para a vida. E tudo aquilo que a gente lança no ambiente, nesses processos lineares de produção, se for parar no solo, por exemplo, por meio da água, ele vai ser solubilizado, levado pelos lençóis freáticos ou para os cursos de água. E é essa mesma água que nós captamos para beber, para consumir no meio, ou seja, a gente faz uma concentração dessas substâncias ao lançar tudo no ambiente. E não é só uma questão da gestão dos resíduos. Ao fabricarmos moléculas indefinidamente, nós criamos um ciclo de produção que se para no acúmulo dos resíduos, porque esses resíduos, como a gente já falou, eles não são prontamente recicláveis, porque nós, seres humanos, queremos bens duráveis. Quando a gente fabrica substâncias, quando a gente fabrica moléculas, quando a gente faz materiais, construção, nós pensamos na durabilidade, na sustentabilidade, que aquilo dure para nós para sempre. Só que a gente esquece também que esse pode ter um impacto. Por exemplo, quando a gente faz substâncias, a gente acumula substâncias para produzir energia, como as pilhas e baterias. Nós precisamos de energia, assim, não só como energia solar. E para movimentar nossos aparelhos, a gente fabrica pilhas e baterias. Para fabricar essas pilhas e baterias, a gente toma substâncias ou elementos químicos que estão dispersos no ambiente e vamos acumulando, produzindo e acumulando essas substâncias que podem ser tóxicas acumuladas nessas pilhas e baterias. Concentramos isso, fabricamos em enorme quantidade, consumimos, descartamos e fazemos uma concentração de substâncias. Então nós estamos criando uma concentração de potenciais substâncias tóxicas para nós mesmos. Nesse